Para você ver todo alagado depois da passagem do furacão Irene. Olha lá, você vê o carro ilhado. É uma situação que quebraram árvores, foi uma desolação total. A gente está aqui mostrando para você. Olha só o que aconteceu. As ruas pararam, os galhos quebraram, foi uma devastação total. E você vendo assim o depois, o que aconteceu depois do furacão. Quer ver? Só para você ter uma ideia que toda essa área está fechada. Tudo alagado, destruiu, foi uma destruição total. E a gente vai passar por aqui, ó. Nós vamos passar por aqui e você vai ver como é que fica uma casa. A gente pegou essa casa como exemplo, mas o resultado é exatamente esse aqui, ó. Dá só uma olhada, olha como é que ficou toda alagada aqui, ó. É exatamente isso, ó. Árvores quebradas, uma destruição total. E isso é o resultado, né, daquilo que a gente estava falando, esperando. E foi assim um vento muito forte, choveu muito à noite aqui, as pessoas, agora são exatamente 11h15 da manhã, já passou, né? Então ele veio com uma força, já foi, e esse é o resultado. Dá uma olhada, as pessoas ali parado olhando, todo mundo assim vendo, preocupado, o que aconteceu. E se você ver aqui, ó, olha aqui as folhas, o que os ventos arrancaram de folhas, vocês não acreditam. Então é tudo isso aqui, olha, toda essa área aqui, mostrando aqui para você tudo que aconteceu. É uma situação totalmente atípica, porque aqui em Nova York não tinha tido um furacão desse porte há muitos anos. Então, mas o vento ainda continua, você vê que a ventania não para, e é uma situação que você vê. E olha aqui, nós vamos descer aqui para você ver como que tudo alagou, porque não foi só vento, foi chuva também. Então nós vamos descer aqui para você poder ver o resultado de tudo isso, que muitas casas ficaram ilhadas, muitos locais foram fechados. E você vai ver aqui, ó, a gente mostrando o resultado depois da passagem desse furacão. Tá todo mundo apavorado, claro. E olha aqui, isso aqui é uma rua. Olha só como que ficou essa rua. Dá só uma olhada aqui, ó. Aqui a gente para. Olha ali aquela casa, olha. Tudo inundado, e tem áreas assim que as pessoas estão sendo retiradas com canoa. Verdade. Não é só uma cena que a gente vê no Brasil, não. Aqui também acontece isso. Então, olha, tá vendo aquela caixinha ali onde coloca cartas, correspondência? Olha como que tá tudo, ficou praticamente quase que embaixo d'água. Olha aqui, essas árvores, você vê que, olha, todas elas estão totalmente assim, ilhadas. Quer dizer, é uma situação que acontece. Esse é o resultado depois da passagem desse furacão Irene, que foi uma coisa assim que assustou todo mundo, claro. A gente não esperava o que ia acontecer, e a gente está no dia seguinte, depois da catástrofe, né, os resultados. Então você vai acompanhando, vai vendo. Então, um dia que está estranho, o céu ainda está escuro, a situação é preocupante. E nós vamos subindo para você ver tudo o que está acontecendo. É o dia seguinte, depois da caída, da passagem desse furacão, o que resultou? Quais foram os prejuízos? E aqui as pessoas estão praticamente assim, se perguntando que elementos é esse da natureza que consegue fazer tanta crueldade com as ruas. E a gente vai lá vendo, você podendo ver. É uma situação de perigo, é uma situação em que as pessoas apenas observam, que não há o que fazer. E lógico, graças a Deus não foi tão devastador quanto se pensava, mas foi algo assim muito preocupante, uma situação em que as pessoas não saíram de casa, fecharam metrôs, os trens pararam, ônibus, rodovias foram fechadas, e praticamente Nova York ficou ilhada. Nunca aconteceu uma cidade que não para, que não dorme. Nessa noite que antecedeu o furacão, parou tudo. Aí estão as pessoas
as pessoas que estão assim atônitas, observando esse cenário perigoso. E a questão do carro é como acontece em São Paulo. A água começou a subir, o rapaz não teve tempo de tirar o carro, logicamente entra água no motor, para, e ele saiu correndo e ficou aí, ó, ficou abandonado o carro. Agora só quando a água baixar, essa cena a gente conhece. No Brasil, São Paulo, quando dá aquelas tempestades, é exatamente isso, mas aqui é atípico isso. Então você está vendo e não para não, a gente vai em outros pontos mostrando para você os resultados depois da passagem do furacão Irene. O Bresser de Oliveira na câmera e você acompanhando passo a passo o resultado de toda essa catástrofe que deixou o mundo assustado, porque não se falava em outra coisa a não ser do furacão Irene.